Olá, queridos! Que Deus abençoe sua vida. Que bom estarmos aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos, para aprendermos sobre a palavra do Senhor. Mas antes disso, querido, compartilha com seus amigos, compartilha na sua célula o que você aprendeu. Dê o seu like, positivo, para que a gente possa terminar com esse estudo que já está tão próximo da melhor forma possível. Eu te convido a pegar sua Bíblia no Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaura a sorte de Sião. E depois, lá no versículo 3, fala assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Sabe, queridos, realmente, se nós formos pensar bem, grandes coisas ou coisas imensas o Senhor fez por nós. Eu sei que você sabe que antes nós só tínhamos um caminho, que era o caminho da perdição. Só que quando o Senhor veio e fez grandes coisas, ou seja, a maior coisa que o Senhor fez por nós foi nos salvar, nos tirar do caminho do inferno. E o Senhor Jesus, Ele mesmo se fez o caminho. Então, quando o Senhor fez isso, Ele restaurou a nossa sorte. Que a nossa sorte estava selada na perdição. Mas quando o Senhor fez essa coisa maravilhosa que foi a nossa salvação, Ele restaurou a nossa sorte. Por isso estamos alegres. Entendeu, queridos? Ou seja, e lá no final ele fala assim, restaura, Senhor, a nossa sorte. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ou seja, quem semeia coisas boas, apesar das dificuldades, vai colher coisas boas. Ou seja, quem está aqui nessa luta com lágrimas, certamente vai colher coisa boa. E ele fala ainda, que só no Senhor é a nossa segurança. Realmente, Jesus é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa única segurança. Então, quem semeia com dificuldade e acredita que dará certo, grandes coisas ceifará, grandes coisas colherá. Por isso é tão importante, querido, você estar sempre semeando para estar sempre colhendo. Se não for assim, queridos, nós não teremos o que colher. Então semeie o bem, semeia para poder você colher coisas boas. Jeremias capítulo 15, versículo 1 diz assim: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, queridos, eu fico imaginando, Deus fala assim, olha, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Eu fico assim imaginando tamanha intimidade que Samuel e Moisés tinham, tamanha intimidade com Deus, tamanho aconchego com Deus, para Deus se referir aos dois, que se eles intercedessem pelo povo, assim mesmo Deus não ouviria. Poxa, quem dera que tivéssemos essa intimidade com o Senhor, para que Ele falasse assim e para que nos atendesse dessa forma. Jeremias capítulo 16, versículo 19, fala assim: o Senhor, ó Senhor, força minha e refúgio meu. Queridos, não há outro refúgio, não encontramos outro refúgio a não ser em Jesus, aquele que nos dá a paz que excede todo entendimento, aquele que nos dá a segurança para seguirmos em frente, apesar das coisas que se apresentam diante da gente. A não ser o Senhor, não temos outro refúgio digno de confiança. Não temos, queridos. E lá em Tito, no capítulo 2, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se tornou salvadora a todos os homens. Sabe, queridos, sabemos que essa salvação de Deus foi um ato de extrema bondade para conosco. Ela se manifesta uma graça salvadora. Mas sabe para quê, queridos? Para que nós possamos negar as paixões mundanas, as paixões que se aproximam da gente, para que possamos renunciar às facilidades
que o diabo apresenta para nós. Eu preciso pensar nessa graça salvadora como algo extremamente bom da parte de Deus. E ele ainda fala assim, para nós, e eu te digo uma coisa, para nós negarmos as paixões mundanas, essas paixões que mudam as pessoas, essas paixões que destroem as pessoas, as paixões mundanas, para que vivemos de uma forma santa. O Senhor já fala que sem santificação é impossível ver o Senhor. Então, para que vivamos de uma forma santa, para sermos, queridos, aprovados por Ele no dia da nossa morte, no dia em que formos nos encontrar com Ele, no dia do nosso julgamento, para que nós possamos ser aprovados por Ele. Jesus se deu por nós para perdoar os nossos pecados. Mas deixa eu te falar uma coisa muito legal. Jesus, Ele não se deu por nós somente para nos perdoar dos nossos pecados. Jesus também se deu por nós para purificar para si um povo exclusivo para Ele. Ele se deu por nós, porque da forma como nós estávamos cheios, caminhando para o pecado, ou caminhando no pecado, não tinha como Ele separar para si. Mas agora o Senhor se fez o caminho. Então, se nós andarmos por esse caminho, aproveitando essa graça de Deus, essa graça salvadora, nós seremos um povo separado e exclusivo para Ele. Um povo zeloso, um povo que o tem como Senhor e Salvador. É isso, queridos, que nós precisamos. E que depois desta meditação, você possa, querido, se debruçar sobre esses capítulos mais e mais e estudar esse capítulo mais e mais para que desenvolva muito bem a sua salvação. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus.